Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Seja bem-vindo a mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-lo para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E hoje a gente tem a honra de receber o senador Romero Jucá. Senador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu queria te perguntar, você sendo considerado um dos mais influentes, né, no cenário político nosso, quais são as características, né, que você tem que trabalhar enquanto um líder, né, de pautas tão relevantes que são discutidas para o Brasil, para que pautas importantes como a questão tributária, que está tão em voga hoje, avancem, né, de forma republicana, dentro daquilo que se é esperado. Então, quais são essas características que uma liderança tem que ter e que você desenvolve, né, pessoalmente para conseguir fazer com que as pautas importantes para o Brasil avancem? Bom, Bruno, Gabriel, é um prazer estar aqui no Gestor, uma satisfação poder estar em Vitória, poder estar conversando sobre futuro, né, sobre economia, sobre gestão, tudo isso que é tão fundamental para que a gente possa ocupar realmente o lugar de destaque que o Brasil precisa ocupar no mundo. Então, nós estamos aqui, viemos para o encontro, né, do IBEF e debatemos a importância e o cenário político do país. Primeiro dizer que uma coisa óbvia, mas que a maioria das pessoas às vezes tangencia. É a política, quer você goste ou não, que decide a vida das pessoas. Então, é na política que vai se definir quanto você vai pagar de imposto, como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser a educação pública, como é que vai ser a saúde pública, como é que vai ter infraestrutura ou não no Estado ou no governo federal. Então, é uma discussão fundamental, né? E eu fiz uma ode aqui, uma convocação para que a sociedade brasileira se conscientize disso e participe da política, não na época da eleição votando, mas participe do debate, da escolha, da cobrança àqueles que têm mandato. É fundamental que haja uma interação permanente, porque, volto a dizer, a política é o eixo de definição da vida das pessoas, né? Então eu fui governador de Roraima, eu fui ministro do Planejamento, eu fui ministro da Previdência, eu fui senador 24 anos, fui líder de 4 governos diferentes e sempre procurei trazer para a minha ação 2 coisas fundamentais. Primeiro, buscar convergência no debate político, né? E hoje isso está muito em voga porque o que nós estamos hoje aprofundando são as divergências e não as convergências, né? A briga política tem ficado rasteira, é uma situação de confronto até irracional, né? E a convergência é aquilo que une, é o que deve fazer com que a política funcione. Então eu sempre busquei convergência nas minhas ações e sempre procurei também ter empatia, me colocar no lugar do outro, do meu interlocutor ou do meu antagonista, no caso de disputas, né, políticas, porque a gente tem que construir uma saída que seja permeável, que seja construtiva para todos, né? Mesmo aqueles na política que são derrotados, numa votação, por exemplo, não precisam ser aniquilados. A gente pode ter um processo, né, de sabedoria política que agregue, até porque a política não é uma eleição ou uma votação, a política é uma vida. Quando você escolhe a política, você está escolhendo uma ação permanente de construção de uma imagem, de um foco, de um preparo, né, de um arcabouço técnico. Então, tudo isso conta para que você possa colocar em prática e possa fazer a sua atuação política. Você me lembrou uma frase de Platão, que é: o maior castigo para aqueles que não se interessam
por política, é que serão governados por aqueles que se interessam, né? Então, o envolvimento, a participação, né, da sociedade é fundamental, né? Não, eu tenho pregado, eu tenho conversado muito com empresários, que hoje eu atuo no setor mais privado, né? Eu tenho uma empresa de consultoria econômica e política, e eu tenho conversado com os empresários, com os segmentos organizados, ou participa ou vai pagar a conta do que vai acontecer sem você ter participado. E às vezes um alerta, às vezes um debate, às vezes a colocação técnica de alguma questão pode diminuir um prejuízo ou pode criar um caminho proativo para que a sociedade ou para que determinado segmento empresarial possa crescer. Então o debate é fundamental e é importante isso acontecer não em época de eleição. Em eleição você vota. No período antes da eleição, você discute política, você cobra, você cria agendas importantes para serem debatidos no momento político. A gente entende que, muito além da participação de indivíduos que se interessem de fato por fazer uma boa gestão pública, é necessário ter também parcerias público-privadas para que seja viável construir soluções para um ambiente mais pró-mercado, para que a gente consiga ter a atuação de forma eficiente dos agentes econômicos. Ao longo da sua trajetória, e pegando talvez muito na sua atuação enquanto senador, quais foram as principais atuações que as diferentes entidades conseguiram se movimentar, convergir, para que a gente pudesse ter um ambiente de mercado cada vez mais livre e, consequentemente, que a gente pudesse ter mais resultados e um cenário empreendedor muito melhor no Brasil? Pô, eu sou economista, tenho visão liberal, né, defendo a livre iniciativa e acho que a iniciativa privada é parceira principal do setor público. Então, hoje é impensável você fazer determinadas obras se não através de parceria público-privada ou concessão pública, porque uma licitação específica, antiga, nos moldes do passado, não funciona mais, porque termina judicializada, dá muito problema e aí a população não é atendida. E a ação fundamental do setor público é atender a população. Então, eu sempre debati, a economia do Brasil passou muito no meu gabinete. Então, a gente discutiu questões fundamentais, fui relator da reforma trabalhista, debati muito a reforma previdenciária, a gente criou mecanismos de fortalecimento na questão da atuação do Banco Central, do BNDES. Então, a minha ação sempre foi voltada para o mercado, porque eu acho que é o caminho. E é quem gera emprego, é quem tem flexibilidade, é quem tem agilidade para fazer a atuação que a sociedade precisa. Acho que o governo regula, as agências reguladoras são bons instrumentos de regulação da atividade privada e acho que é um caminho proativo de trazer cada vez mais a sociedade. O Espírito Santo é um exemplo disso. Eu disse na minha palestra hoje que o Espírito Santo deu um exemplo há muito tempo de como enfrentar o crime organizado, como enfrentar a falta de gestão, e vem numa ação proativa de construção de um Estado que é modelo para o Brasil. O Estado do Espírito Santo é um Estado que tem um fundo soberano. Nenhum Estado brasileiro tem fundo soberano. Então a gente tem aí exemplos que são importantes e que é fundamental que a população do Espírito Santo entenda que isso é um patrimônio, uma conquista que precisa ser continuada. E na política, se você não fica atento, joga tudo. É muito difícil construir as coisas. Na política é muito fácil destruir as coisas. Então é muito importante ficar atento para não retroagir nas conquistas e poder escolher pessoas que avancem ainda mais. Romero, o conceito de lobby, ele é muito deturbado, ele nasce lá, tá até consultando que ele nasce com o presidente Ulisses, que ia americano, que ficava ali próximo ali no hotel que ele morava. E todo mundo ia lá, fumava um cigarrinho com ele. Ulisses Grant. E ali as pautas eram efetivamente discutidas e tal, e o presidente entendia ali o que estava sendo dito ali pela classe empresarial, pelos atores que estavam ali. Nessa atuação que você mencionou, enquanto empresarial também, qual é a relevância
para as empresas de se organizarem de forma a defenderem pautas importantes, né? Porque às vezes muita empresa negligencia isso, né? Então, como que você vê a importância dessas empresas se organizarem e fazer o lobby, né? Como eu falei, assim, de uma forma, né, propositiva, né, defendendo ali pautas que são relevantes aí, de certa forma, como está sendo feito hoje aqui nesse evento, discutindo pautas relevantes sobre finanças, né? Não, isso é fundamental, né? Porque, primeiro, o governante, o parlamentar, não tem a obrigação de saber de tudo. Normalmente não sabe, né? Então, a sociedade, os segmentos empresariais poderem interagir e levar pleitos legítimos, né? E o que é pleito legítimo? É um pleito que defende determinada classe, determinado setor produtivo, é legítimo. O cara querer crescer, o cara querer investir, o cara querer ser diferenciado, né? Então, é muito importante que haja essa abertura, né? O lobby nos Estados Unidos avançou, né? Hoje eles chamam um pouco também de advocacy, né? Que é a defesa daquilo que você está advogando sem ser advogado. Não é uma questão jurídica, mas é uma questão administrativa. No Brasil se regula há muito tempo a proposta em discussão de regulamentação do lobby ou da advocacy, mas não está resolvido ainda. Então termina sendo um sentido pejorativo que não é. Eu acho que quanto mais gente interagir com o poder público, quanto mais segmentos interagirem no Congresso, menos erros o Congresso terá, mais proativa a ação pública será. Então é muito importante que haja esse entendimento e eu recomendo aos setores empresariais que se articulem, né? Montem estruturas, contratem estruturas profissionais, procurem interagir, procurem os parlamentares nos seus estados, né? Conversem, cobrem. Não adianta votar num cidadão e deixar e daqui a 4 anos procurar o cara para reclamar. Você tem que interagir e cobrar. O direito do voto é o direito da representação. Quando você vota em alguém, você está saindo da sua casa no dia da eleição e está passando uma procuração em branco para que aquela pessoa lhe represente em tudo que é tipo de votação. Então é bom cuidar um pouco, acompanhar, ver em quem você votou e poder interagir, contribuindo para que esse mandato seja mais positivo. Pegando exatamente essa perspectiva de advocacy, mas tentando colocar isso como proposições de pautas para discussão a nível nacional, quais agendas econômicas, sociais ou estruturais você considera que são essenciais para que a gente consiga trazer isso para os diferentes poderes, para que a sociedade tenha, de modo geral, um mercado mais livre, uma livre iniciativa, de fato, trazendo a geração de riqueza, de empregos e que a gente, consequentemente, tenha um país que funcione melhor e que a máquina pública fique dentro daquilo que é, de fato, a sua vocação e dê a possibilidade dos agentes econômicos, das empresas executarem aquilo que também faz parte da atuação delas. Na atualidade, há um esforço de debate muito centrado na reforma tributária. A gente já teve a emenda constitucional aprovada. Eu tenho trabalhado muito nessa área, nesse setor, porque é complexo o assunto de uma reforma tributária no Brasil. O Brasil é um país de grande porte, com diversidade regional muito grande, com realidades completamente diferentes, né? O estado que eu representei é o estado de Roraima, o estado do Norte, é muito diferente do estado de São Paulo ou do estado do Espírito Santo. Então, na verdade, tem que haver um debate muito amplo nessa questão. A reforma tributária é preciso interagir, porque é fundamental que se cobre o menor imposto possível, né? Na reforma tributária, o governo tem dito reiteradas vezes que a reforma seria neutra sobre aumento de imposto. E não será neutra, ela será uma reforma que vai aumentar o bolo tributário, vai arrecadar mais. Então, eu até trabalhei nisso, a gente colocou no Senado, na emenda constitucional, um dispositivo, um artigo, que diz que se houver aumento de carga tributária, automaticamente a alíquota geral cai. Ela é obrigada a diminuir, exatamente para equalizar essa questão do aumento neutro da carga tributária. Então, a gente tem o aumento
da carga tributária e os procedimentos de simplificação tributária também, que são muito importantes. Mas você tem outros temas como questão, por exemplo, meio ambiente, sustentabilidade e todo o arcabouço que vai ter que se criar para combater na questão da salvação do planeta. Né? Porque, no fundo, será isso o grande debate. No futuro, o maior negócio do futuro na economia será aquelas ações que estarão relacionadas à salvação do planeta. Então, é um negócio que o Brasil precisa fazer parte. O Brasil precisa estar capitaneando essa discussão, porque nós temos a maior floresta tropical do mundo. Então, nós somos parte dessa solução global da questão ambiental. E a gente tem que ter a nossa proposta para ganhar com isso. Né? A floresta amazônica precisa ser preservada, os biomas brasileiros precisam ser preservados, mas quem mora na floresta, quem mora nos biomas, precisa ter uma condição de vida boa. Né? E o equilíbrio econômico é fundamental para a sustentabilidade da floresta, ou da vida, ou das praias, dos mares, né? Então é muito importante que haja essa realidade. A gente tem outros debates, por exemplo, a reforma da Previdência vai ter que ser rediscutido, porque a Previdência está quebrando no mundo todo, né? A Previdência brasileira, ela basicamente é financiada pela cobrança em cima da folha de pagamento. E no futuro isso não será, o nível de empregabilidade não será o mesmo. A gente tem a inteligência artificial, que é outra questão que vai ter que ser regulada. Então, tem muitos temas do futuro que estão na nossa porta, porque a velocidade desses temas com que eles virão será muito grande. Então, o Congresso precisa estar atento a isso e a sociedade precisa estar atenta a isso. Porque não adianta o deputado defender o que ele pensa, quando, na verdade, ele tem que ouvir e ver qual é a realidade brasileira e o que é que tem que ser discutido para colocar o Brasil num patamar diferenciado perante o mundo. Romero Jucá, obrigado pelo pragmatismo com que você discute essas pautas, né, e debate isso com os atores aí da nossa política, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no Espírito Santo. Sem dúvida, a gente tira vários insights, né? A gente tem um corte pequeno aqui, poderíamos ficar horas. A gente tem uma conversar sobre o Brasil, sobre o futuro e sobre política, é um tempo grande, né? É isso aí, mas mais uma vez, obrigado pela participação. Eu agradeço, Bruno, agradeço, Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Qualquer coisa, a gente entra no ar. Tá? Muito obrigado novamente. Você que está nos acompanhando, a gente está aqui hoje ao longo do Congresso Nacional de Executivos de Finanças, transmitindo muito do que está sendo discutido no palco, nos painéis, tentando trazer para cada um de vocês que está acompanhando aí todas as boas práticas, insights que vão fazer a diferença na sua trajetória empreendedora, enquanto gestor também e como executivo de finanças. A gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta muito em breve.